Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 14 de setembro de 2021. Está começando pela Folha FM mais um Folha no Ar, primeira edição, ao vivo, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Hoje no programa temos o prazer e a honra de receber aqui a Rosilane Tavares, subsecretária de Promoção e Defesa dos Direitos dos Idosos. Na verdade, a Rosilane Tavares, assim, é claro, as pessoas conhecem também, mas Rosilane do Renê, aí todo mundo conhece. Então, de vez em quando eu vou te chamar de Rosilane do Renê, não vai ter jeito. Claro, é evidente, você não deve fazer questão. E transmito o meu abraço ao Renê aí também, né, por gentileza. Mas, Rosilane, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Ronaldo. É um prazer para mim estar participando aí com vocês, né, desse programa, levando ao conhecimento do público o nosso trabalho e dizer para vocês que a policlínica, né, foi algo que eu sonhei desde o início, desde o primeiro dia que eu cheguei, né, à subsecretaria. Quando eu cheguei, as portas estavam fechadas, porque no ano passado foram encerradas as atividades devido à questão da pandemia, né? E só que muitos idosos batiam lá querendo um atendimento médico, precisando de receitas. Pode continuar. Pode continuar. E nós, né, como estava tudo, né, parado, nós não tínhamos o que oferecer para essas pessoas. E aí eu comecei a luta, né, mesmo sabendo, né, da questão da pandemia, aguardando, né, um pouco mais. Aí veio a vacinação dos nossos idosos e veio a necessidade de estar retornando, né, o atendimento médico ali naquele local. E aí eu levei esse projeto ao prefeito Vladimir, né, da Policlínica, para que os idosos, eles, né, possam estar tendo um atendimento necessário em um só lugar, né, para que eles não precisem ficar naquela correria, sem saber aonde ir, o que fazer. E ali eles têm várias especialidades. Hoje nós estamos com 14 especialidades, né, para os nossos idosos, com agendamentos, né, via telefone, para que não haja aglomeração, não haja fila, né, fazendo todo esse agendamento com toda a organização e segurança para os nossos idosos. E ali nós temos as várias especialidades, como a geriatria, urologia, neurologia, endocrinologia, dermatologia, ginecologia, gastrologia, otorrino, cardiologista, pneumologista, angiologia, ortopedia, oftalmologia, né, que nós estávamos até conversando aqui no início, e dentista. Então, assim, várias especialidades para que a gente possa estar atendendo os nossos idosos com segurança, seguindo os protocolos, né, de saúde, para que eles tenham essa segurança, esse respaldo, esse apoio, porque nós precisamos, né, antes de tudo, cuidar da saúde dos nossos idosos, prevenindo, né, doenças e também cuidando daquelas que já são existentes, né? E nada melhor do que um espaço, né, que nós temos, que é deles, para que eles possam ter todo esse amparo, esse cuidado. Temos também a farmácia, né, que está lá no polo. Ele é um polo de dispensação de medicação para toda, né, a população. Não somente a população idosa, mas toda a população. Nós temos a farmácia ali no Tamandaré, tá, Cláudio? Também outras atividades, né?
porque a subsecretaria ela está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Humano, do nosso secretário, né, o Rodrigo, e eu quero aí dar um bom dia aí também para o Rodrigo aí, se ele estiver nos acompanhando. E assim, nós temos também tido outros trabalhos, é lógico, nós estamos retornando gradativamente, né, porque nós ainda estamos, né, como o Arnaldo, né, estava comentando, né, no início também, ele falou sobre a questão, né, das mortes que ainda estão tendo e o aumento que teve novamente, né, de casos, né, da Covid, com essa variante aí. Então, assim, nós precisamos sim, né, ter todo o cuidado, e eu tenho falado muito isso com os nossos idosos, mesmo aqueles que já estão vacinados com a primeira, com a segunda dose, mas que não venham relaxar, né, nos cuidados, na higienização das mãos, né, no uso da máscara, que possa ter esse distanciamento. Então, nós estamos retornando essas atividades, né, gradativamente, com todos esses protocolos de segurança, né, distanciamento, para que eles possam estar seguros, voltando uma vida, né, mais ou menos, né, normal, porém com segurança, porque a segurança deles é a segurança da família deles e é também a nossa segurança. Então, assim, temos também outras atividades que estamos retornando, que é a hidroginástica, né, para os idosos, alongamentos, ginásticas, aulas de violão, de coral. Temos também aulas de artesanatos e outras, né, outras atividades também para os nossos idosos. Porque nessa pandemia, Arnaldo, como eu estava falando com você também no começo, muitos idosos entraram em depressão, assim também como, né, crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? Houve uma mudança muito drástica, né, nas nossas vidas, e isso trouxe consequências, né? E uma dessas consequências é a depressão, onde o idoso ele fica isolado dentro de casa, não tem como ver o seu netinho, não tem como ver os seus filhos, né? Então, assim, isso trouxe um desconforto, uma debilidade, né, emocional para os nossos idosos. E esse contato, né, de volta, né, ali, fazendo algumas atividades, isso ajuda muito, né, esses idosos nesse contato social. E o próprio distanciamento também dos familiares, né? Não tenha dúvida. Deixa eu trazer o Arnaldo aqui na conversa. Arnaldo, chega pra cá, por favor. Opa, vamos lá. Sim, Arnaldo. Vamos lá, Rosilane, você está falando aí sobre essa questão desse impacto emocional, mas para a gente voltar um pouquinho, a Secretaria, eu falava até com você aqui no intervalo, a Secretaria sempre teve muitas ações ligadas aos idosos. Se a gente for pegar o governo Rafael Diniz, que teve várias críticas, alguns dos pontos positivos foi a Secretaria dos Idosos, assim como a questão dos esportes, foram sempre bem avaliados, e de repente parou por causa da pandemia, parou desde lá. Você assume essa área do direito dos idosos também do direito dos idosos também com tudo parado, né? Como que ficou esse trabalho nesse período mais restritivo de pandemia? Quais foram as principais ações enquanto o atendimento aos idosos, até mesmo para garantir a segurança deles, estava mais restrito? Então, nós primeiro começamos com a vacinação, né? Abrimos ali para vacinação, em primeiro lugar, foram para os nossos idosos, né? E eu até quero aqui, né, deixar uma palavra também para os idosos, porque ainda existem idosos que por algum motivo, medo, algumas falas, né, a respeito das vacinas, e que tem essa resistência de tomar a vacina. Então, a vacinação, ela foi, assim, muito importante para esse retorno, né, de algumas atividades, até mesmo do atendimento médico e outras atividades, porque nós sabemos que a vacina,
ela não evita de você adquirir a doença, não é? Mas ela é uma proteção para que se você vier a pegar a doença, você venha estar mais resistente, venha ser um quadro mais leve, né? Então, assim, há uma grande importância na vacinação. E eu tenho falado muito sobre isso porque ainda existem idosos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina, como às vezes acontece. E o nosso pedido, né, a nossa exigência hoje lá, para que venha fazer parte, para que venha a ser atendido, né, participar de toda a nossa programação, é que eles estejam devidamente vacinados. Para que a segurança deles, né, a segurança da família, a segurança daqueles que estão ao seu redor, eles precisam estar vacinados. Vem aí, né, a dose de reforço, que vai ser muito importante, né, também, para que os nossos idosos tomem, né, retornem essas atividades com mais segurança. Então, assim, o nosso primeiro passo foi esse, né, diante da subsecretaria, está imunizando os nossos idosos para que pudéssemos estar retornando, né, de pouco a pouco, né, essas programações que eles tinham lá atrás e porque por causa da pandemia, né, foi suspensa. E agora a gente pode falar, você comentava aqui, minha conexão teve um probleminha, mas quando eu voltei você comentava sobre a inauguração da Policlínica do Idoso, né? Quais são os outros equipamentos que já estão funcionando e todos estão funcionando plenamente ou ainda com algum tipo de restrição justamente por causa da pandemia? Então, nós temos também o Centro Dia do Idoso em Guarulhos, que também está tendo, né, atendimentos médicos, né, também está tendo palestras. Nós temos lá no Centro Dia do Idoso, né, todo mês nós estamos fazendo, né, um dia de cauterização, né, a prevenção do câncer de pele. Então, assim, eu tô com uma manchinha, né? Ele vai até o local, ele é atendido pelo especialista e ali vê a necessidade que ele tem que fazer uma cauterização, né? Então, assim, todo aquele processo de prevenção. Eu costumo dizer que a prevenção é melhor do que o remédio, né? Então, se você previne, né, então é muito melhor do que depois que você já está com o problema, você cuidar dele. Então, sim, nós temos feito, né, esse trabalho, essas ações de combate, né, ao câncer de pele, ali também no Centro Dia do Idoso. Temos médico e temos outras oficinas também, oficinas de memória, uma psicóloga, temos palestras motivacionais. Tem sido muito bom o trabalho. Mas tem mais algum equipamento que já tenha retomado ou algum que esteja previsto agora para os próximos dias? E assim, esse atendimento, você está me falando que está acontecendo atendimento, mas é um atendimento que já é normal, no fluxo de atendimento já é normal de um pré-pandemia, ou ele ainda tem restrições por causa desse mesmo avanço que nós comentamos há pouco, desse avanço do número de casos? Porque nós não podemos aglomerar pessoas, né? Então nós temos que fazer tudo com hora marcada, para que, né, nós possamos conseguir fazer um distanciamento entre eles. Então, assim, nós estamos gradativamente, não está assim, como era antes ainda, né? Nós estamos retornando e ainda estamos na pandemia, nós não podemos descuidar, né? Mesmo aqueles, né, mesmo eles estando vacinados com a primeira e a segunda dose, nós precisamos ter esses cuidados, né? Essa prevenção, porque, como você mesmo disse, existem pessoas que já estão vacinadas com a primeira e segunda dose, mas mesmo assim adquirem, né, a doença. Então, nós não podemos ser negligentes, né? Nós precisamos ter todo esse cuidado, essa atenção. E quanto, né, a outros equipamentos, nós temos lá em Travessão, né,
Quando eu cheguei à subsecretaria, que nós fomos fazer os levantamentos, né, das casas, está muito deteriorado os prédios, né? Precisa-se de reformas, né? Tem locais que não têm condições de fazer um atendimento ao público. Então, assim, nós estamos começando e fazendo todas essas mudanças, essas melhorias, para que a gente possa não só atender, né, os nossos idosos, mas, sobretudo, atender com segurança. Tem Travessão, tem Dores de Macabu, tem Conselheiro Josino, tem a colônia de férias do Farol, que também está, né, em um estado bem deteriorado, né, que precisa de uma reforma geral naquele lugar, para que a gente possa estar levando os nossos idosos, né, para um passeio, um final de semana. Então, assim, só que nós precisamos, né, de uma estrutura melhor para que isso possa acontecer. E nós estamos trabalhando, né, buscando, né, ter essa melhoria para que a gente possa estar retornando, né, essas atividades nesses locais com toda a segurança, conforto que os nossos idosos merecem. Você falava no começo, Rosilane, que era um sonho seu, e a gente já te conhece, quem acompanha a política de Campos sabe também, né, da sua história política, da história do Renê. Você, no mandato passado, você chegou a assumir a sua vaga na Câmara Municipal, né? Esse ano, nesse mandato agora, você é suplente, né, de vereadora, e naturalmente você sonhava isso como candidata a vereadora, como vereadora, e agora podendo realizar esse sonho. Como é que é essa coisa assim de transformar o sonho em realidade, e como é que está sendo a receptividade desses idosos, principalmente nessa pandemia que a gente falava aqui, que, né, não que os parentes abandonaram, mas nós tivemos que ficar, né, no período mais agudo, bem mais distante, né, evitar o contato, porque principalmente os idosos, né, sempre são os mais arriscados aí, com, né, digamos assim, os mais afetados pela possibilidade maior da morte por conta do vírus. Então, Arnaldo, ainda, né, quando estive como vereadora, eu fiz parte da comissão do idoso na Câmara, né? Então, assim, o idoso, para mim, é uma pessoa que precisa do nosso respeito, do nosso carinho e da nossa atenção, porque eu vejo o idoso como uma pessoa que já lutou muito, já guerreou muito. Se hoje eu estou aqui, você está aí, o Arnaldo está aí, sabe? O idoso de hoje já esteve lá atrás, lutando para que hoje nós pudéssemos estar onde nós estamos. Então, assim, eles já cooperaram muito para com o nosso município, já lutaram muito. Então, eles são dignos de ter uma vida, sabe, ativa, uma vida, né, saudável, né, que eles venham fazer parte da sociedade, que eles possam dar sua opinião. Nós precisamos ouvir os nossos idosos, porque com os nossos idosos, quando nós damos ouvido ao mais experiente, nós aprendemos com eles. Então, assim, é muito importante que o nosso idoso, ele seja respeitado, sabe? E nós estamos lutando por isso, para que o nosso idoso, ele tenha voz, ele seja ouvido, seja respeitado. E o que mais me deixa feliz é que toda vez que chega um idoso, que ele recebe uma atenção, que ele recebe, sabe? Que ele é ouvido, que às vezes ele não quer nem ser atendido, ele quer apenas que alguém o ouça. E quando ele encontra alguém que o ouça, ele fica muito feliz. E ele vai embora, e quando passa alguns dias, ele retorna novamente.
não para ir ao médico, mas para conversar um pouquinho. Eu tô rindo. Eu fico muito feliz, sabe? Porque eu tô rindo aqui porque esse meu... é a casa de vocês. Desculpa, eu tô rindo aqui porque quem tá acompanhando a gente pelo Face, pelo stream, percebe. Não, eu tô rindo. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Desculpa. Perdão. Eu também com o meu você abriu o seu com o meu fechado também. Eu tava rindo aqui durante a sua fala, Rosilane, por conta dos meus filhos, o João e Vitor. E nesse caso aí, se eles estivessem ouvindo ou estiverem ouvindo, eles iam falar o mesmo que eles falam comigo toda hora lá em casa, velho carente. Mas essa carência não é questão da velhice ou da idade, eu acho que muito maior, muito mais por conta dessa pandemia também, né, Rosilane? Tá na mente, né, o Cláudio e Arnaldo, porque eu conheço pessoas de 90, de 80 que têm mente de jovem, e mesmo jovens com mente de velhos. Então, a questão não é a idade, né? A mentalidade da pessoa é que fala tudo. Eu conheço pessoas idosas que são ativos, que são comunicativos, que têm opinião, que fazem a diferença, sabe? Na sua casa, na sociedade. Então, assim, nós precisamos, sabe, apoiar os nossos idosos, né? Para que ele viva em sociedade, né? Desse negócio de colocar os nossos idosos lá no canto e largar, não. Eles têm que ter voz, eles precisam ser ouvidos, eles precisam, sabe, dos seus direitos garantidos, não é? Então, assim, nós precisamos cuidar deles, porque eles já cuidaram muito de nós. Bom, são 7h56, vamos fechar esse bloco, preciso fazer um rápido intervalo aqui, Rosilane, e a gente volta para falar sobre outras ações também, tem uma questão muito interessante, o Arnaldo já começou a tocar nesse assunto também, que é a vacinação. Hoje a população de Campos chega segundo os últimos dados aí revelados pela equipe que está na linha de frente do combate à pandemia, a população idosa, a população adulta de Campos já chega a 95% de vacinados, o que é pelo menos com uma dose, né? O que é um índice muito bom. E eu tenho percebido, o Arnaldo também, né, da mesma forma, os jovens têm tido uma aceitação fantástica com relação à vacina. Acho que eles não foram afetados pelo tal do chip que muitos aí falam. Aliás, tem idoso aí que dá trabalho, sabe? Dá muito trabalho. Infelizmente, perdemos uma professora agora recentemente que não quis tomar a vacina, assinou o termo, o que eu particularmente até nem concordo, e aí eu peço para a gente desenvolver esse assunto e no próximo bloco, porque se você não vai tomar a vacina, né, para se proteger, é uma questão que eu também não concordo, mas se você é um servidor público, é professor de uma rede pública municipal, assinar um termo de não tomar vacina e se estiver trabalhando, eu não sou de acordo com isso. No caso dela... Pois não, Arnaldo. Claro, que é da rede estadual nesse caso. Sim, municipal, estadual, federal, né? Se não tomou... O município pela informação que eu tenho, o município não permite. Não permite, né? Não permite, mas no estado não tem, o município não tem gerência sobre essa questão na rede estadual. Porque aí fica complicado, né, Arnaldo? Mas vamos discutir sobre isso no próximo bloco, se vocês me permitem. Quissamã, inclusive, ontem eu anunciava aqui no portal Folha 1, decretou o passaporte da vacina para todos os servidores públicos. Ou seja, só trabalha quem estiver vacinado. Porque a vacina e a máscara e o álcool em gel e o distanciamento não são só para nós, são também para os outros. Então, aqueles que a gente conhece, que ama mais próximo, ou aqueles que, né, são os nossos próximos, como Jesus ensinou.
recebemos aqui no programa a Rosilane Tavares, subsecretária de Promoção e Defesa dos Direitos dos Idosos. Eu deixava um assunto aqui no bloco anterior, Arnaldo, se você me permite abrir esse bloco com aquele tema, né, que é a rejeição à vacina. Como é que está em Campos essa rejeição, ou essa coisa de, né, não acreditar na vacina? Não é por questões políticas. Alguns por questões políticas e essa coisa toda, a gente sabe muito bem disso. Mas outros por coisas mesmo da cabeça. Como é que está esse número de idosos e o que está sendo feito pela subsecretaria, né, Rosilane, para que esses idosos então recebam a vacina, sejam convencidos da eficiência, da eficácia, da necessidade da vacina, não só por eles, mas também por todos nós e, é claro, para controlar essa pandemia? Então, Arnaldo, nós temos feito, né, a busca ativa para saber, né, do idoso, as necessidades deles, se eles já foram vacinados, se eles já tomaram a primeira dose, a segunda. E alguns casos, né, nós, quando encontramos aqueles que não tomaram a primeira dose, porque eu não acredito, porque meu filho falou que sentiu dor não sei aonde, sentiu. Cada um, né, tem um organismo, é como você tomar dipirona, né? Você vai tomar, vai ter uma reação, o Arnaldo vai tomar, vai ter outra. Então, cada um, né, vai ter um tipo de reação. Então, eu não posso dizer que eu não vou tomar o dipirona porque vocês sentiram alguma coisa. Então, assim, a vacina é a mesma coisa. E é isso que nós temos, né, falado para os idosos. E quando tem aqueles que não queriam tomar, e a gente busca, né, estar levando para eles que não é bem assim, que é para o bem-estar dele, para a saúde. E muitas vezes a gente manda pegar, a gente leva para tomar a vacina, né? Já teve caso de pessoas que marcam e dizem que tomou, chega lá na hora, cadê o comprovante? Não tomei não. E aí, na mesma hora, a gente leva lá para tomar a vacina, né? Orienta, conversa com jeitinho. Então, assim, nós temos feito esse trabalho de conscientização também com os nossos idosos da importância da vacinação, né? Então, só ali no Tamandaré, né, nós já fizemos 30 mil vacinações ali, nesse tempo que nós estamos vacinando. Então, assim, tem tido, né, um grande número de pessoas ali, de idosos e também aqueles que não são idosos, né? A imunização está sendo feita e, assim, eu tenho muito satisfeita com o trabalho, né? Nós temos visto, né, o quanto eles têm sido, assim, incansáveis também, né, o pessoal da saúde, para que essa imunização, esse trabalho chegue, né, até a nossa população. Esse questionamento do Cláudio foi até um questionamento da Silvana Venâncio lá no grupo, né, sobre o que a sua área de atuação pode fazer, né, como você respondeu, para ajudar nesse esquema de imunização chegando até os idosos. Então vou trazer outra pergunta da Silvana aqui, né, que tem a ver também com esse período de pandemia. Ela coloca o seguinte: pesquisas apontam que devido à pandemia, os casos de demência, de Alzheimer em idosos têm aflorado mais, devido ao isolamento, falta de socialização. O que vocês estão fazendo para que esses idosos possam se socializar nesse período? A gente estava falando aqui no bloco anterior, é claro que os encontros presenciais, né, ainda estão restritos. Né? Você já consegue ali atender algumas pessoas, mas você não pode atender todo mundo ainda. Foi desenvolvida alguma plataforma, algum tipo de encontro virtual, um acompanhamento por telefone? Como que foi feito para manter esse contato sem ser esse contato físico, pessoalmente? Então, o nosso trabalho, né, nós temos feito a busca ativa, como eu falei no início, né, e tem também, né, alguns professores que eles fazem, né,
esse encontro com os idosos, né, que são cadastrados via, né, a rede, né. Então, assim, tivemos um festival, né, musical, de coral. Então, assim, eles têm tido aqueles que têm os seus grupos, né, eles têm tido essa comunicação, né, via WhatsApp, e assim, isso tem sido, né, desde que começou a pandemia, né, e continua sendo assim, né. Agora, com o retorno, nós temos tido alguns encontros, mas não com os grupos todos. Eu até muitas vezes marco, né, com algumas lideranças desses grupos de idosos, né, para estar conversando, ouvindo, né, os seus anseios, as suas necessidades, e eles dizem que eles sentem falta disso, né, de estarem ali juntos, seus grupos, mas eu acredito, Arnaldo, que, como você mesmo falou, em outros lugares, né, já está voltando ao normal, e se nós aqui, né, seguirmos os protocolos certinho de segurança, né, nós também iremos alcançar isso, né, essa melhor, né, oportunidade de estarmos juntos, né, porque o que mais o idoso quer é estar junto, é estar compartilhando junto, é estar abraçando, né, os seus amigos, os seus familiares. E isso ainda está difícil, mesmo com algumas atividades, né, mesmo restritas presencialmente, isso não é possível, tem que cada um estar no seu cantinho. Nogueira. Sim, agora nós temos outras ações, e aí eu vou entrar nessa questão do que a gente falava aqui no intervalo. Você reativou o Conselho Municipal do Idoso, parece que estava desativado, e assumiu também a presidência do Conselho. E tem uma pergunta aqui no streaming, no Face, Rosilane, que eu vou aproveitar. Deixa eu só abrir aqui, desculpa, porque estou no aplicativo que a gente está conversando, então... tá aqui, ó, é do Maurício Batista Furel, tá aqui, que é nosso sócio aqui, número 1. Rosilane, os idosos sofrem, não é de agora, com desrespeito nos pontos dos ônibus. Qual o trabalho junto à Secretaria de Transporte vocês podem fazer? Esse é que é o ponto de ônibus aqui, né, urbano. E tem uma outra questão também que é impressionantemente mascarada aí pelas empresas, e não por uma, mas praticamente, né, podemos até arriscar aí, generalizar, que é o direito dos idosos nos assentos, né, são acho que 2 assentos em cada carro, em cada ônibus. O que você pretende fazer agora? Como é que vai ser esse tipo de funcionamento do Conselho com você na presidência? Então, Cláudio, nós do Conselho, né, já fizemos, né, a reformulação do Conselho, né, o Conselho está agora ativo, já estamos desenvolvendo, né, algumas operações de fiscalização para fiscalizarmos, né, tudo aquilo que contra, né, os direitos dos nossos idosos, seja ele os maus tratos, seja ele violência familiar, emocional, financeira, não é? Que muitas vezes, né, instituições, né, elas oferecem, né, empréstimo para o idoso, e ali ele achando que aquilo ali é muito bom para ele, né? Ele não tem aquele entendimento, né? E ele aceita aquilo ali, e aquilo ali todo mês vai sendo descontado, né? No seu salário, na sua conta. Então, assim, coisas abusivas, né? Então, o Conselho, né, já está fazendo esse levantamento de fiscalizar, né, esses casos, né? Estaremos tendo uma reunião junto, né,
a EMUT, para estarmos, né, vendo essa questão de fiscalizar, porque o idoso, ele precisa sim, né, ser respeitado, ele precisa sim, como você mesmo a gente estava comentando, muitas vezes o motorista ele diz que não tem mais vaga, né? Você vai lá comprar e não tem mais vaga, não tem. Ei, é direito, cadê? Como que comprova isso? Não é? Como que comprova que não tem mais, que a vaga já acabou? Precisa haver uma fiscalização, sim, a respeito disso, né? E a respeito de tudo aquilo que envolve o direito, né, dos nossos idosos. Eu até sugeri aqui, né, mais cedo, e isso é um problema muito, muito, muito antigo e recorrente, porque você chega no guichê, eu quero uma passagem para um idoso que eu tenho direito. De mais raramente você vai conseguir achar essa vaga. E, no entanto, quando você entra no ônibus, por exemplo, vai, né, um filho mais jovem com uma mãe ou uma avó ou um avô, e então ele compra as duas passagens, não tem a passagem, já está cheio aquela linha ali, aquele horário e tal, e aí ele compra as duas passagens. Então, quando você chega no ônibus, não tem um idoso no ônibus durante toda a viagem, e tem uma série de assentos vazios. Eu sugeri aqui, e é claro que a sugestão é muito mais fácil do que a realização, de colocar um guichê, uma espécie de um ponto fixo, principalmente ali no Shopping Estrada, que é uma demanda muito maior, que são as passagens intermunicipais, que são as passagens mais caras, evidentemente, e que os idosos têm direito. Será que isso é viável, é possível? A Codenca, né, é que comanda ali, que coordena ali todo o funcionamento do Shopping Estrada. Será que você não consegue isso, Rosilane? Ou será que isso é realmente uma ideia aproveitável? De repente nem é também. Com certeza, Cláudia, a sua ideia é assim, muito, muito favorável, né? E o conselho, ele pode estar sim, né, trabalhando essa ideia e vendo, né, a melhor forma de poder estar trabalhando isso daí e fiscalizar, porque precisa haver fiscalização. Se não houver fiscalização, Cláudio, não funciona. Porque qualquer coisa que você não fiscaliza, não anda. Então, precisa haver uma fiscalização mais rígida, né? Precisam entender que direito é para ser respeitado, não é? É uma pena que o que nós vemos hoje, né, é que as pessoas elas não dão ênfase aos direitos do cidadão, principalmente do idoso, porque acha que a pessoa idosa ela não tem voz, ela não vai fazer nada, né? Não, mas ela tem quem lute por elas. Você citou aí, Rosilane, essa questão, né, na resposta anterior ao Cláudio, você citou essa questão dos golpes que acontecem, não são poucos, né? Você citou dos empréstimos, né, que acabam se ludibriando os idosos, e eles acabam entrando numa uma furada, na verdade, né? Vai virando uma bola de neve, né? Justamente. Mas assim, vocês dentro da Secretaria têm um acompanhamento aos idosos nessa questão, quando isso precisa ser judicializado, há esse apoio para que eles possam buscar essa orientação junto à Secretaria, aos equipamentos da Secretaria? E por outro lado, quando isso, e que é muito comum também, dos parentes utilizarem os idosos para que isso aconteça, né? Para que pegue esse empréstimo, e esse empréstimo nem é para o idoso, é para outra pessoa da família, né? E acaba prejudicando o idoso, até mesmo emocionalmente, porque as pessoas, né, ficam preocupadas com aquela dívida. Há esse tipo de acompanhamento junto ao idoso quando passa por esse tipo de situação, tanto na jurídica quanto na familiar? Então, quando isso acontece, que nós recebemos, né, esse tipo de reclamação, nós encaminhamos, né, para a Secretaria de Justiça, para que eles possam, né, estar vendo, né,
politicamente, juridicamente, o que precisa ser feito, como agir, né, em determinados casos, que cada caso é um caso, na verdade, e eles têm essa autonomia, né, para estar fazendo essa busca, esse controle e vendo o que é de direito do idoso, né, o que precisa ser feito. Então, nós encaminhamos diretamente, né, a eles para que possa solucionar o problema desse idoso. E quando é essa questão familiar que eu citei, que muito acontece, é necessário um acompanhamento, e aí atendimento é psicólogo, de conversa, isso vocês registram também? Então, eu ainda não tive, né, esse caso ainda, essa demanda ainda, porque, como eu disse, o conselho, ele não estava ativo, então não estava funcionando. E nós tomamos posse, né, do conselho agora, no mês de agosto. Então, assim, quando isso vier, né, eu acho que precisa, sim, de um trabalho com um psicólogo, né, para estar orientando, para estar ouvindo esse idoso, tratando, né, dessas questões, porque a questão familiar é uma questão muito difícil, né, Arnaldo? Não é fácil. E muitas vezes esse idoso, isso tudo está acontecendo com ele dentro de casa, né, seja o filho, seja alguém dele, familiar dele, que está acontecendo essa situação, e muitas vezes esse idoso, ele tem medo de falar. Assim como a mulher, muitas vezes ela tem medo de denunciar o seu agressor, né? E ela fica calada, ela se esconde, se isola. O idoso também, ele tem medo, às vezes, de falar do que está acontecendo em família e sofrer, né, danos ainda maiores. Então, assim, mas sempre que isso vem, né, eu acho que o papel, né, da gente é estar ajudando ele, né, seja com um psicólogo, com alguém para estar orientando, né? Isso se ele quiser falar sobre isso, não é? Porque a gente também não pode obrigar, né, a pessoa, o idoso, a falar, né, a expor essa situação, né? Tem outra questão também, né, que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, que a expectativa de vida vem aumentando. Agora caiu um pouquinho aí por causa da pandemia, né, e muita gente mais jovem morrendo, e aí nesse cálculo para a expectativa de vida acaba diminuindo um pouco. Mas, de maneira geral, a expectativa de vida vem aumentando. Mas também vem aumentando o fato de muitas pessoas que vão acabar necessitando de um atendimento médico mais complexo, inclusive com serviço em casa, serviço de home care. O que acontece por parte da Secretaria, por parte do Conselho, para tentar garantir aos idosos esse tipo de serviço, que é um problema que a gente já viu acontecer durante muitos anos, independentemente de qual governo seja, e até mesmo que muitas vezes tem que parar numa judicialização para que esse idoso tenha direito a esse serviço. É uma questão que o Conselho tem que ficar atento também, Rosilane? Eu creio que sim, sabe, Arnaldo? Eu acho que tudo que diz respeito, né, ao idoso, eu acho que o Conselho ele precisa sim estar atento, né, para que, se esse idoso ele tem essa necessidade, né, eu acho que é um direito dele. E se é um direito dele, né, é o papel do Conselho, né, estar fiscalizando e buscando que esse direito seja garantido. Agora tem um outro ponto, eu não sei nem se cai diretamente no seu setor, mas é ligado também a direito de idosos e, sobretudo, deve ser ligado à Secretaria de Desenvolvimento Humano, né, que é onde você mesmo citou lá no começo, o seu setor é vinculado. Com relação aos idosos que são assistidos por essas instituições filantrópicas, o caso do Monsenhor Severino, por exemplo, nós estamos noticiando quase que toda semana, os colunistas da Folha, quase toda semana trazem uma notinha ou outra pedindo ajuda para os idosos lá, para o asilo em si, para a manutenção do asilo,
que atende aí cerca de 60 idosos. A Secretaria, de alguma forma, participa dentro dessa estrutura do asilo? Pode ter algum tipo de convênio? Existe esse convênio? Há alguma irregularidade por alguma das partes que impossibilita esse tipo de convênio? Como que é com essa... Eu estou usando o Monsenhor Severino como exemplo, porque, como eu disse, toda semana tem uma nota em alguma coluna social falando sobre a necessidade do Monsenhor Severino, e que a gente sabe que é real, né? Então, mas os outros asilos também, como que funciona esse vínculo com a Secretaria? Então, eu tenho feito visitas, né, ao Monsenhor Severino, não de agora, mas de um bom tempo, né, e eu sempre estou ali, o Ricardo, né, que está à frente do Monsenhor Severino, que é uma pessoa, assim, ao qual eu tenho um grande respeito por ele, né, ele também está lá como membro do conselho lá, né, do idoso, fazendo parte, fiquei até muito feliz, né, ele está ali participando, né, do conselho. E com relação, né, a dificuldade muitas vezes enfrentadas, que muitas vezes necessitam, né, de socorro, né, de ajuda, né, e até mesmo eu, não como subsecretária, mas como pessoa, né, como cidadã, né, muitas vezes a gente está junto, e assim também como o Asilo do Carmo também. Realmente é um trabalho muito árduo, não é? É difícil, que são muitas as necessidades, né? E a gente, assim, vai buscar, junto ao conselho, né, estarmos vendo de que forma, né, nós podemos estar contribuindo, né, para um melhor, né, desenvolvimento dos nossos, né, desse trabalho para com os nossos idosos que estão ali direto, né, junto com eles. Não é fácil o trabalho, entendeu? Então, assim, o nosso empenho para buscar parcerias, para estar ajudando, né, essas instituições que são de suma importância, né, para os nossos idosos, aqueles que tanto necessitam. Mas no momento não tem nenhum convênio em vigor, não pode ter nenhum convênio em vigor, como que fica isso? Então, existe um convênio, né, da prefeitura, ao qual ela dá, né, assim, um suporte, mas eu acredito que nós podemos sim trabalhar para que essa parceria, né, ela venha se estreitar, né, ainda mais, porque o Monsenhor Severino, por exemplo, ele tem feito, né, campanhas, né, de quentinhas, né, para arrecadar, né, verbas. Então, assim, nós precisamos estar reunindo também, né, com eles e vendo o que precisa, né, para que possamos fazer uma parceria maior, como que nós podemos ajudar mais, né, para que esses idosos ali sejam contemplados. Eu já falei até com o Ricardo, nós temos lá, né, os médicos, né, e sempre que precisarem, né, nós estamos aí com as portas abertas para que está prestando, né, esse apoio, esse serviço, né, juntos para os nossos idosos. Chegou uma pergunta aqui nas redes sociais da Tânia França, acho que é pertinente para esse momento que nós estamos vivendo de apreensão em relação à pandemia, sobre a vacinação da dose de reforço, que é uma realidade, né? Alguns municípios já começaram, outros, o doutor Paulo Irano, quando esteve aqui, falou em segunda quinzena de setembro, ou seja, né, a partir de amanhã, pode ser a qualquer momento. Você tem alguma informação em relação a isso, Rosilane? Como está esse calendário de vacinação de terceira dose e como atuar, agora que mais equipamentos estão abertos, para que mais espaços ofereçam essa vacina, evitando as aglomerações que aconteceram na corrida vacina lá atrás, quando foi aplicada a primeira dose? Então, a informação que eu tenho, né, como você mesmo citou aí, que essa dose de reforço dos nossos idosos vai acontecer na primeira quinzena, né,
E nós estamos aí aguardando, né, que essas doses cheguem para que possa logo começar a ser aplicadas, né, porque é uma garantia a mais, né, de segurança, né, para os idosos. Então, assim, no início da vacinação, o Arnaldo, teve sim mais aglomerações com relação aos idosos, porque tinham muito menos postos, né, aplicando as vacinas. Só que aí, com o decorrer do tempo, né, esses locais eles foram ampliados. Então, hoje, nós temos muito mais espaços, né, fazendo esses atendimentos, né, de aplicação das vacinas do que no início. Então, eu acredito que hoje, né, nós não vamos ter tanta aglomeração assim dos nossos idosos, né, para essa dose de reforço, devido, né, o aumento, né, de postos, né, para a vacinação e também as idades, né? Então, esse escalonamento deve ser maior para evitar esse tipo de aglomeração também, né? Isso, e eles também têm prioridades, né? Por exemplo, lá no Tamandaré, dá vacina para outras idades, né? Continuamos dando essa vacina para alcançar, justamente como você falou, tendo mais um local, né? Sendo mais um local para que possa diminuir essa aglomeração. Porém, os nossos idosos, eles têm prioridade, né, no nosso equipamento. Então, eu acho que eles precisam, né, entender isso, que para eles não vai ter também essa aglomeração, porque eles vão ser prioridades, né? Quem estiver na fila, a prioridade é do idoso. Existe um de 60, existe um de 80. O de 80 ele tem que ir primeiro do que o de 60. E aí por diante. Bom. Eu quero um convite, né, a todos os idosos, Arnaldo, que venham, né, que logo que começar esse reforço, que eles venham logo tomar o seu reforço, que é muito importante. A vacina é vida, né? É saúde, é proteção e amor. Então, amor por ele mesmo, amor pela sua família, amor por aquele que está ao seu lado. Então, só um gancho aqui rapidinho, Nogueira, só para a gente esclarecer. O caso do idoso que estiver ouvindo a gente, que não tomou vacina ainda, mas que esteja com vontade de se imunizar. Pelo calendário da prefeitura, né, tem que agendar a repescagem, tem muitas questões burocráticas, a vacinação noturna. Os nossos idosos, 60 para cima, que não tomou ainda a primeira dose por algum motivo, né? Independente do motivo, pode ir lá na terceira idade, tá? Que ele vai tomar a sua vacina. Sem fila, porque é prioridade. Ele é a nossa prioridade. Ok. Perfeito. Bom, são 8h34. Eu preciso fazer um rápido intervalo aqui, Rosilane. Bem ligeiro, e a gente volta para finalizar esse programa. Vocês, né, abordaram aí muito bem o direito, os direitos dos idosos, né? E aí você tem aí uma semana de programa e não fala sobre tudo. Aliás, o Brasil é conhecido como, né, o país modelo no que diz respeito à lei dos idosos. A lei. A prática é outra coisa completamente diferente, que já avançou, já melhorou, mas aí é outra história. Tem filas, caixas de supermercados que são exclusivos para idosos, e isso não existe. Todos os caixas são para idosos. Enfim, tem uma série de demandas que a gente pode comentar aqui. Como eu disse, eu até tomo a liberdade de repetir, é assunto para mais de semana. E eu volto com você, meu caro Arnaldo Neto. Opa, acho que tivemos algum probleminha lá na conexão da outra. Voltou. Voltando aí agora. Pois não, Arnaldo, eu então chamo você aí. Então vamos lá.
Rosilane, a gente deixa para esse último bloco para falar também sobre questões políticas, mas antes de entrar especificamente na falta de mulheres na Câmara, que nós vamos falar sobre isso, eu queria que você me contasse o quanto a experiência do seu mandato de vereadora, inclusive tendo atuado, como você mesmo colocou, na Comissão dos Direitos dos Idosos, tem influenciado na sua condução como agora no Executivo, né, como subsecretária aí dos Direitos dos Idosos. O quanto que o aprendizado de lá da Câmara favorece agora o seu trabalho como subsecretário? Então, Arnaldo, a Câmara, para mim, né, o pouco tempo que eu fiquei, foi assim, uma experiência muito grande, né, de ver como que é o trabalho, né. Mas eu vou dizer para você que hoje, né, estando, né, como subsecretária, eu vejo que a importância, né, do nosso trabalho, né, junto com uma secretaria tão assim, que necessita tanto da nossa atenção, né, do nosso respeito, e assim, para mim tem sido algo muito gratificante, né, poder estar nessa pasta, poder estar colaborando, né, com os nossos idosos, e assim, tudo aquilo que tiver, né, ao meu alcance para fazer o melhor. Eu quero dar o meu melhor, né, naquilo que eu estou fazendo, assim como eu fiz na Câmara. Tudo que eu sempre me coloquei à disposição para fazer, Arnaldo, eu sempre procurei fazer da melhor forma possível. Então, assim, me doando, né, me colocando sempre à disposição. Eu falei até com o Cláudio, ele falou assim, Zelane, eu ia te ligar no final de semana, mas era sábado, e eu falei, não, é final de semana, não vou incomodar. E o que eu falei para ele foi o seguinte, pode me ligar, porque não tem sábado, não tem domingo, nós estamos aqui para isso, não me custa nada, né, atender, ouvir, né, e saber do que está precisando. Então, assim, para mim é um prazer. O que eu faço, eu estou fazendo com amor, eu estou doando o meu melhor. E eu quero fazer o meu melhor sempre, independente de qualquer coisa, independente da situação. E aonde eu estiver, eu quero dar sempre o meu melhor, sabe? Porque tudo aquilo que vem às nossas mãos, nós precisamos fazer da melhor forma possível. Agora, entrando um pouquinho na questão política, né? Você, como você falou, você chegou a assumir o mandato na legislatura anterior, né? Questão judicial longa da gente explicar aqui até, mas enfim, você acabou assumindo o mandato na legislatura anterior, você tentou a reeleição para a atual legislatura e acabou como primeiro suplente. Assim como você, a Josiane também ficou como suplente, a Joilza também não conseguiu voltar. Então, assim, a casa perdeu, a Marcele Pata passou lá por um período na Câmara também, enquanto o doutor Ábido foi secretário de Saúde, mas a Câmara perdeu todas essas representatividades femininas. Como que você avalia essa falta de mulheres na Câmara? O porquê isso voltou a acontecer em Campos, que não acontecia já há algum tempo, e como que você avalia esse resultado das urnas? Então, Arnaldo, eu obtive, né, 1.931 votos. Então, apesar, né, de ter ficado como suplente por ser uma questão partidária, né, eu me sinto uma vitoriosa, sabe? Eu sei que muitos falam assim, poxa vida, Rosilane, mas tem vereador que teve muito menos voto e estão lá. Mas é uma questão, como eu estou dizendo, uma questão partidária, não é? Então, assim, é uma pena, né, que nós não tenhamos hoje na Câmara, né, uma voz feminina, porque eu acho que a mulher, né, ela é muito importante, né, nesse meio também. Tem até uma propaganda, né, de um automóvel agora, que a pessoa fala assim, mulher tem que pilotar fogão. Aí passa lá a mulher dirigindo um automóvel, a outra levando uma plancha, a outra
guiando uma aeronave. Então ela diz assim, a mulher, ela pode pilotar o que ela quiser, né? Então assim, já foi tempo que a mulher, ela não tinha voz, mas hoje, né, nós mulheres, nós temos voz, e é uma grande perda para mim, né, na minha visão, né, nós não termos essa voz, essa representatividade feminina na nossa Câmara em Campos, né? A mulher é mais sensível, a mulher ela é mais, ela percebe mais as coisas, né? Então assim, eu acho que a falta da mulher ali na Câmara hoje, né, tem feito muita falta. Mas fica aí, né, a dica que nas próximas eleições, né, nós possamos ter mais mulheres, não apenas uma, duas, mas quem sabe uma bancada ainda maior de mulheres, da voz feminina, né, da visão da mulher. A mulher, ela consegue ver em ângulos muito mais amplos, às vezes. Não que o homem, né, não veja, mas, assim, eu tenho certeza que você que é homem, né, você pode dizer para mim que uma mulher ali na Câmara está fazendo falta. Tinha que ter pelo menos uma. Poderia ter mais, mas pelo menos uma, já que nós não temos nenhuma. Então, assim, a mulher ela é sensível e ninguém melhor para lutar, né, pelas causas, pela sensibilidade das mulheres do que a mulher. A mulher ela precisa de uma voz, de outra mulher ali na Câmara. Então e essa fala, né, que nas próximas nós possamos ter mais mulheres ali para falar por nós. Tem uma propaganda agora do Tribunal Superior Eleitoral, né, que está sendo vinculado em TV aberta, que fala justamente sobre isso, falta de espaço para as mulheres na política, seja como eleitas, como dentro do partido, né, como na... Também isso é uma realidade. Isso é uma realidade que você enfrentou, Rosilane, enquanto política, você viu isso acontecer, às vezes não com você, mas com outros companheiros que tentaram ingressar em corridas políticas? Olha, Arnaldo, comigo, né, graças a Deus, não aconteceu. Eu fui muito bem, assim, recebida, fui muito bem aceita, não é? Muito respeitada por todos, apesar das nossas diferenças, né? Porque existem as diferenças, ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa igual a ninguém, né? Eu tenho os meus pensamentos, as minhas raízes. Então, assim, mas independente dessas situações, eu fui muito bem recebida por todos eles, né? Fui muito respeitada por todos, como sou até hoje, né? Então, assim, e eu também respeitei a todos, porque eu acho, assim, que para que você também seja respeitado, você precisa respeitar, não é? Acho que é uma via de mão dupla. Então, assim, mas no momento, em todo o tempo que eu estive ali, eu nunca me senti, assim, desrespeitada por nenhum deles, né? Apesar de, às vezes, na hora do calor ali, né? Alguns, às vezes, se falar, assim, alguma coisa, dar a entender alguma coisa, mas, assim, nada que pessoal. Sente falta da Câmara, Rosilane? Ou tá melhor agora aí no Executivo? Olha, Arnaldo, são trabalhos diferentes, né? Porque quando você está lá na Câmara, né, o seu trabalho é fiscalizador, não é apenas, né? Então, assim, hoje eu tenho a oportunidade, né, de estar mais próximo das pessoas, né, de estar mais, assim, com esse contato, né, e poder servir as pessoas, né, poder trabalhar para elas. Então, assim, é muito bom, é muito gratificante, sabe? Eu estou, assim, satisfeita com o que eu tenho feito e eu tenho certeza que eu posso melhorar ainda muito mais, porque eu acho que nós precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos, né? Se eu tenho dado o meu melhor, eu entendo que eu ainda posso dar mais ainda.
algo mais, sempre nós podemos fazer algo mais, porque nós somos seres humanos que somos capazes. Quando, voltando agora então para a secretaria um pouco, né, passamos só pela política rapidamente, quando da inauguração da Policlínica do Idoso, foi anunciado ali um novo equipamento também, né, uma nova policlínica também para Guarulhos, ou eu estou enganado? Tem plano para quando isso vai ser uma realidade? Sim, já está até funcionando, é o Centro Dia do Idoso. Já temos também ali atendimentos médicos, né? Onde nós já estamos fazendo cauterizações, lembra que eu falei com você no início? Sim. Prevenção do câncer de pele, né? E ali tem sido feito uma vez no mês cauterizações, né? Como prevenção, né? Do câncer de pele. E assim, nós temos ali feito um trabalho muito bom, né? Também igual ao que nós temos aqui, né? No Tamandaré. Porém, lá tem um espaço menor, né? Mas também nós já estamos né? Uma reforma já programada para fazer ali no Centro Dia do Idoso, né? Porque ali nós temos o local, né? Onde os idosos eles podem passar o dia, né? E é um trabalho que você faz, que nós fazemos, Arnaldo, não apenas, né, para o do idoso, mas também da sua família, né, ajudando essa família para que esse idoso ele não precise ir, né, para um asilo, né, para uma casa de longa permanência. Você citou, Rosilane, o equipamento do Tamandaré e o Centro Dia do Guarulhos. Lá atrás, na nossa entrevista, né, na nossa conversa, você falou sobre os equipamentos das regiões mais distantes do centro. E chegou a citar que alguns precisam de intervenção, né? Intervenção no caso de obras, né? Vocês já levantaram esses? Quais são os principais que precisam de obras? Qual pode voltar só depois de obra mesmo? Como que está a situação dos espaços físicos mesmo? Então, todos esses espaços, Arnaldo, nós fizemos o levantamento e nós encontramos assim os prédios bem deteriorados, né? Instalações elétricas, o espaço físico deles. Então, assim, nós precisamos de uma reforma boa, né? Para que possamos ter segurança de retornar a esses atendimentos nesses locais. Agora, essa reforma, isso está previsto no orçamento da própria secretaria ou isso tem que ser conquistado de alguma forma, seja via emenda parlamentar, se for por emenda, como que está essa articulação, ou a prefeitura, o orçamento mesmo da pasta do desenvolvimento humano já prevê aí algum recurso que possa possibilitar esse tipo de reforma? Então, por exemplo, em Travessão, né, nós vamos fazer, né, a reforma ali, da mesma forma como nós fizemos aqui no Tamandaré, né, ali eu precisei fazer algumas coisas, e já tem, né, Farol, né, que é a colônia de férias, que é um espaço muito maior, né, onde se encontra em estado bem deteriorado, né, que não tem condições de receber, né, ninguém, por enquanto, porque está correndo risco, né? Fiações expostas, vergalhão aparecendo em suas colunas. Então, assim, precisa de uma emenda ali, no caso de Farol, nós precisamos de uma emenda parlamentar para que possa ser feito, né, toda a reforma e melhorias que o local precisa. Mas nós também já estamos, né, entrando em contato com algumas pessoas, né, e vendo as condições, né, de termos, né, o envio de uma verba para isso. O fato de você ter sido vereadora, de você participar de política partidária, de ter sido candidato novamente, isso facilita a diálogos com deputados? Você tem alguém que você... Por exemplo, se a gente for falar aqui da Secretaria dos Idosos, quando era com a Elô Landim, ela tinha lá o apoio da Cristiane Brasil, que era sempre que ela vinculava aí essa questão de emendas para a área.
Agora, você também que tem participação partidária, já foi vereadora, teria uma referência, alguém que você já tenha um diálogo mais aberto, que possa trazer esse tipo de emenda para cá? Então, nós já tivemos, né, uma emenda, né, também da deputada Clarissa, né, para o Centro-Dia, e estamos aí trabalhando, né, a ideia de podermos conquistar, né, essa emenda também lá para a colônia de férias do Farol, né. Estamos conversando, vendo, né, precisamos fazer o projeto, do que precisa ser feito, né, o custo, né, de quanto, né, vai precisar, né, para essas reformas. Então, assim, nós já estamos trabalhando, né, em prol disso. Agora nós estamos, da minha parte, para finalizar, nós estamos no mês do idoso, né? Normalmente, antes da pandemia, era um mês com uma programação extensa, com várias atividades. Nesse ano, ainda com todas as restrições, vocês prepararam alguma coisa, alguma semana especial, alguma programação especial para este mês, ou para algum período específico para marcar este mês do idoso? Então, Arnaldo, nós temos tido, sim, algumas ações educativas, né, tanto no Clube da Terceira Idade, né, na Policlínica da Terceira Idade, como também no Centro-Dia do Idoso. Nós estamos tendo palestras informativas de saúde, como prevenção de doenças cardiovasculares, higiene bucal, alimentação consciente e saudável, prevenção de acidentes e quedas, ações de combate ao câncer de pele, com cauterização. Inclusive, amanhã nós teremos, né, o dia da cauterização lá no Centro-Dia do Idoso. Temos a oficina de memória com psicóloga, temos dança sênior, palestra motivacional com o título O Poder da Sabedoria do Idoso, e aulões de ginásticas, entre outros, né, outras coisas também que nós estamos desenvolvendo no decorrer desse mês. E a gente tem, para fechar esse programa aí, Zilane, deixar aqui, às vezes a gente não comentou sobre essa questão de futuro, de projetos, o que você tem. Você fala sobre a colônia de férias da terceira idade no Farol de Santo Tomé, e eu me lembro aqui agora, né, da recente reunião da prefeitura com o SESC, e os eventos serão retomados, né, me parece que também nesse nível aí. Então seria muito importante já estar pronto já para esse verão agora, que deve ser o verão dentro desse novo normal, né? Evidentemente a gente torce para o fim da pandemia, mas entende, sabe que ainda não é momento de, né, abrir para eventos assim, né, sem nenhum tipo de controle. Mas em termos de outras realizações que a gente não comentou aqui, que você pretende fazer? Então, nós vamos, né, reabrir, né, se Deus quiser, todos os nossos equipamentos. Nós adquirimos, né, o Arnaldo, também é uma conquista, né? Já tinha uma emenda parlamentar para aquisição de um micro-ônibus já bem lá para trás, só que não fizeram, né? Não concluíram, não fizeram nada, então ficou esse dinheiro lá parado, quase que perdemos, né, esse dinheiro, mas nós começamos e fizemos todo o projeto, tudo que precisava ser feito, e nós conseguimos, né, fazer tudo em tempo recorde para a aquisição do nosso micro-ônibus executivo para 30 cadeiras, né, com banheiro, para fazermos passeios com os nossos idosos, tanto intermunicipais como interestaduais. Então, nós teremos muita coisa, para muitos lugares para podermos estar indo, inclusive o Farol, a colônia de férias do Farol, outros lugares, né,
turístico da nossa cidade, do nosso município, e aprendendo também, não só mostrando para os nossos idosos esses locais importantes na nossa cidade, mas também aprendendo com a experiência deles, né? Porque muitos conhecem, né, a nossa cidade e sabem de coisas que nós não sabemos, né? Tem muitas histórias. Então, assim, esse ônibus, ele custou para o município 409 mil. Então, assim, é uma grande conquista, né? E já está pago e está só apenas agora aguardando, né, para ser entregue. E com certeza, no dia da entrega, né, vocês vão ser convidados para estar lá presente, né, representando aí a Folha da Manhã, né, e vendo essa grande conquista dos nossos idosos, porque não é uma conquista minha, é uma conquista de todos os idosos. Bom, Rosilane, vontade, é claro, de conversar mais, tempo acabou, né? Infelizmente, quero te agradecer muito pela presença. Cláudio, o telefone aí... Ah, né? Sim, claro. Vou te deixar à vontade aí. Pode falar, por favor. Pessoas de Guarulhos, que fica mais próximo, né? Fica melhor para ele. O telefone do Centro-Dia do Idoso é 98-175-0490. Perfeito. Esse é o de Guarulhos. Esse é o de Guarulhos. Que é pra... por favor. 9812 98126-3889. Beleza, 98126-3889. Esse é do Tamandaré. Tamandaré. Né? E para informações, né? E aqueles que quiserem fazer a inscrição, Cláudio, é necessário que apresente o RG, CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS e um contato de telefone. Perfeito. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, Rosilane Tavares, Rosilane do Renê. Um abraço aí também no Renê. Um bom dia para você, bom dia para toda a sua equipe lá na secretaria, na subsecretaria, né? Sucesso aí, qualquer novidade nos mantenha informados. Bom dia. Muito obrigada, Cláudio, um bom dia para você, que Deus abençoe a você, a sua família e a toda a nossa cidade de Campos dos Goytacazes. Amém. Fica com Deus. Tá bom, com Deus também. Arnaldo Neto, bom dia também, muito obrigado e até amanhã. Valeu, Nogueira, até amanhã às 7. Obrigado, Rosilane, pela disponibilidade, e a todos, a gente aguarda novamente amanhã às 7 da manhã. Se Deus quiser. São 9h04. Agora fechamos o Folha no Ar por hoje. Você segue ouvindo a Folha FM, de volta amanhã.